Graças a Deus, somos agora live e alive. Com entusiasmo, com alegria, vamos enfrentar a nossa missão e realizá-la da melhor maneira possível. Mas para isso temos que aprender muito. E hoje, vamos continuar aquilo que nós falamos ontem. Ontem discutimos a história tão triste do David e sua esposa Michal. O que acontece com raiva desproporcionada? A falta de controle. Palavras que foram ditas que machucaram. Hoje vamos continuar o raciocínio. Porque há aquilo que é oposto àquilo que nós falamos ontem. Quando as pessoas não expressam nada, eles ficam calados na hora que eles estão com raiva. Muitos de nós, quando alguém nos machuca, em vez de tomar alguma atitude, a gente se recolhe. Aquele que é chamado withdrawal, a gente se recolhe totalmente. Em vez de enfrentar o assunto e tentar resolver, a gente engole o assunto e fica totalmente dentro de nós. E com isso, transgredimos um mandamento explícito da Bíblia. Você não pode e não deve odiar o teu amigo em teu coração. Palavras da Bíblia Sagrada. Você não pode e não deve guardar ódio em teu coração. Quando estudamos essa lei, todos nós ficamos com uma grande pergunta. A Bíblia diz, você não pode guardar ódio em teu coração. Mas será que podemos mostrar ódio de uma forma aberta? Podemos mostrar rancor, raiva de uma forma aberta no nosso coração? Que nós não podemos. Mas de uma forma aberta, se podemos? É uma grande pergunta e a resposta é sim. Podemos, mas devemos saber como. E sobre isso que eu quero falar hoje. Como demonstrar insatisfação e até raiva de uma certa forma. Uma forma que é construtivo e permitido. Mas antes, mais uma história, talvez uma das histórias mais tristes que encontramos na Bíblia. O rei Davi teve 2 filhos, Avshalom e Amnon. Eles eram filhos de esposas diferentes. Avshalom teve uma irmã, que no caso era, como se chama hoje, meia-irmã do Amnon. Do mesmo pai, mas de uma mãe diferente. Um certo dia, Amnon perdeu o controle e estuprou sua própria irmã, a irmã do Avshalom. Avshalom era irmã tanto de pai e mãe. Estupro, uma coisa terrível. E após o estupro, simplesmente virou as costas e foi embora e deixou ela falando sozinha. Quando Avshalom ouviu falar dessa história, anota bem as palavras da Bíblia. Avshalom não confrontou seu irmão Amnon. Palavras da Bíblia, ele não falou com ele nem de bom nem do mal. Simplesmente não conversou com ele. Porque, diz o versículo, porque teve ódio contra ele. O ódio trouxe uma situação que nem conversou com ele. Passaram 2 anos. E Avshalom montou um esquema e matou o próprio Amnon. Nós não vamos entrar aqui no mérito se ele merecia ser morto ou não, isso é uma outra discussão. Mas o que importa para nós? São as palavras da Bíblia. E Avshalom não falou nem do bem nem do mal com seu irmão Amnon, já que lhe odiava.
Aqui percebemos que, o silêncio, numa situação dessa, pode trazer os piores resultados. Até a raiva trouxe um assassino. Não é bem nossa situação, não enfrentamos situação disso, tomara a Deus que isso nunca acontece com nenhum de nós. Mas uma coisa percebemos, que devemos encontrar uma maneira como resolver a nossa raiva. Isso tem que ser resolvido. Nós não podemos guardar ela no nosso coração, porque aquilo é proibido. Muitos de nós temos o costume, quando temos raiva contra alguém, em vez de falar com aquela pessoa, procuramos nossos amigos, que a gente relata a história várias vezes e cada vez a gente se altera mais e mais. Conversar dessa maneira, ela só serve para ensaiar as nossas dificuldades. É um ensaio para nós, jamais que resolve. E também tem pessoas que vão quebrar objetos ou tentar dar expressão para sua raiva de várias outras maneiras, mas jamais que resolve o assunto, porque a fonte do problema continua. E o que nós devemos realmente fazer num caso disso? É interessante, se nós vamos olhar as palavras do conhecido Aristóteles, o que ele falou sobre raiva. Ele diz o seguinte: uma pessoa digna, ela deve ser louvada quando ela está com raiva pelos motivos certos, com as pessoas certas, na forma certa, na hora certa e para o tempo certo designado para o assunto. Ou seja, o que ele quis dizer? Sentir raiva e rancor não é ruim. Nem expressando é ruim. Mas desde que está de uma forma construtiva e dentro dos limites que acabamos de ver. Anota bem, tem que ser o motivo correto, com pessoas corretas, da maneira correta, na hora certa e o tempo designado também correto. É interessante que Maimônides, nos seus 8 capítulos conhecidos, deixa claro para nós que uma pessoa não pode ficar naquilo que se chama hoje denial. O que é denial? Uma pessoa se torna tão indiferente para aquilo que acontece com ela não reage que nem se tivesse um corpo morto. Uma pessoa tem que reagir, tem que resolver. Senão ele vai acabar odiando o seu amigo em seu coração. Tem que resolver. Ou tem mais uma maneira. Muitas vezes, a pessoa conversando com pessoas certas vão explicar para ele que o seu motivo de ficar com raiva não sempre é tão justo que ele acha. Isso também funciona. Mas o assunto tem que ser resolvido. Por isso, apesar que ontem falamos um lado da moeda, que uma pessoa não deve entrar numa raiva exagerado, desproporcionado. Hoje vimos o outro lado da moeda. Não esconder o assunto. Não deixar ele por baixo do tapete. Uma solução tem que ser dada para o problema, senão poderá depois ter uma quebra, que nem aquela história triste dos irmãos Absalom e Amnon. Aquilo terminou mal por causa de uma raiva mal resolvida. É interessante, voltando para o autor do livro, que se chama Palavras que Machucam e Palavras que Curam, ele conta uma história aparentemente que aconteceu com ele. Ele é um grande rabino. Um certo dia, um de seus congregantes escreveu para ele uma carta de algo que ele não está gostando na sinagoga, algum comportamento,
e mostrou realmente a sua insatisfação com aquilo. O que o rabino fez? Ele chamou o presidente da sinagoga, mostrou a carta e falou pelo seguinte: responde a ele e explica para ele que isso aqui é uma norma que já temos vários anos, não é nada pessoal, isso vai continuar. Seja gentil com ele, mas explica para ele que isso é uma norma pré-estabelecida na nossa sinagoga. Isso foi feito, o presidente realmente mandou a carta, e passou algumas semanas e o homem de novo dirigiu uma carta para o rabino. E diz para ele que ele está se desligando da sinagoga, e o dia que ele voltará para essa sinagoga, para essa comunidade, é quando o rabino vai parar de oficiar nessa sinagoga. O rabino ficou super triste pela forma que a pessoa escreveu para ele, afinal das contas. Ele recebeu uma resposta e não tinha motivo para todo esse ódio e decidiu para redigir uma carta assim, bem pesada contra ele e contra a sua forma de comportamento. Mas antes ele foi se aconselhar com o outro rabino. O outro rabino escutou e falou para o rabino: entende a tua dificuldade, a tua raiva, teu rancor, mas você não está certo. Uma pessoa redigiu uma carta a você, demonstrando sua insatisfação. Você deveria responder para ela as seguintes palavras: recebi tua carta, estou levando muito a sério aquilo que você me falou e eu pedi para o presidente te responder. Eu espero que a sua resposta vai te acalmar e vai resolver o assunto. Caso não, sempre se sente aberto de escrever para mim mais uma vez. Isso seria uma atitude coerente de teu lado. Mas você não respondeu, simplesmente passou o problema para outro. O homem se sentiu desrespeitado e aí o resultado da conversa. O rabino aqui escreve esse incidente que aparentemente aconteceu com ele, com um grande motivo. Muitas vezes a gente fica com raiva, mas não totalmente justo. Isso não perdoa a pessoa, nem desculpa a pessoa, não justifica aquilo que a forma que ele escreveu, mas também não dá totalmente razão para o rabino. No caso, cada um tem que realmente analisar se está no forma que vimos de Aristóteles para uma pessoa certa, pelo motivo certo, na hora certa e pelo tempo certo. Temos controle sim. Por isso, nós não precisamos engolir o assunto, mas devemos tratar o assunto com classe e dignidade. E sim, temos essa capacidade. Nós somos gente grande e realmente temos o controle. Moach shalit alalev, palavras do Sagrado Zohar. O cérebro domina o nosso coração. E o cérebro é capaz de realmente avaliar qual que é uma resposta adequada, construtiva, que somente aumentará o amor entre pessoas e não, Deus os livre, dividir as pessoas, distanciar as pessoas. Um bom dia para todos e vamos aumentar nossa tolerância, nosso amor e principalmente a nossa alegria. Sucesso para todos!